Bom dia, este é o programa Vida e Missão e ele foi preparado com muito carinho para abençoar você e sua família. Veja a seguir o que temos preparado para você para te abençoar. Hoje um bom diálogo diferente, hein? Estamos com a coordenadora nacional de escola dominical, Andréa Fernandes. E uma reportagem sobre uma ação social desenvolvida pela nossa igreja em nosso estado. E ao final, aquela mensagem trazida pelo bispo Paulo Lockman para o seu coração. Agora, no Vida e Missão. Hoje um bom diálogo diferente, em meio à natureza, à criação do nosso Deus, vamos saber como conhecer um pouco mais desse Deus. E o espaço adequado, mais adequado para isso, é a Escola Dominical. Estamos aqui com a coordenadora nacional de Escola Dominical, Andréa Fernandes. Bom dia, Andréa. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Andréa, a gente sabe que tem muitos telespectadores que conhecem a Escola Dominical. Mas para quem está em casa e ainda não sabe do que se trata, qual é a proposta da Escola Dominical? Bem, antes de mais nada, a Escola Dominical é um espaço para que a gente possa conhecer a Palavra de Deus, ler a Bíblia e entender um pouco mais sobre o que essa palavra tem a dizer para nós, na nossa vida, na nossa realidade hoje. E quais são as prioridades da Escola Dominical em nível nacional? Bem, a gente pode definir como prioridades do Departamento Nacional de Escola Dominical a produção de uma literatura adequada para a escola dominical, né, como nós chamamos tradicionalmente as nossas revistas de escola dominical, que são uma marca da nossa escola dominical na Igreja Metodista. Além disso, a nossa preocupação é promover a capacitação de professoras e professores da escola dominical em nível nacional. Atualmente, essas são as duas prioridades que nós temos para esse próximo ano que chega. Pastor, e quais são os desafios da escola dominical hoje? Bem, a gente tem muitos desafios, mas dentre tantos desafios eu gostaria de citar como primeiro, desmistificar a ideia de que a escola dominical está morta. Eu tenho tido a possibilidade de viajar, de conhecer outras igrejas metodistas e eu não vou negar que em algumas igrejas metodistas sim, a gente tem tido uma diminuição dos alunos, os próprios números mostram isso. Mas por outro lado, existem ainda muitas experiências positivas de uma escola dominical viva, de uma escola dominical atuante. Nesse sentido, eu acho que se segue o outro desafio, né, que é um pouco o que a campanha Escola Dominical feita para mim e para você quer possibilitar, que a gente traga mais pessoas para a escola dominical, mas que essa escola dominical seja um espaço significativo para essa pessoa. Eu tenho que vir à escola dominical não por obrigação, mas por entender que nesse espaço é um espaço de discipulado, um espaço de crescimento espiritual. E aí a gente conclui que uma escola dominical feita para mim e para você só acontece quando é uma escola dominical feita por mim e por você. Então eu acho que como desafio é a gente assumir que uma igreja madura, uma igreja sólida, é uma igreja que é estruturada na palavra de Deus. E a gente só é estruturada na palavra de Deus à medida que a gente tem comunhão com essa palavra, à medida que a gente conhece essa palavra. E na escola dominical isso é uma boa oportunidade, tem sim uma boa oportunidade para acontecer. Como são produzidas as revistas de escola dominical? As revistas de escola dominical, elas são produzidas sob a orientação e a responsabilidade do Colégio Episcopal. Sendo assim, nós temos um currículo, né? A partir desse currículo, nós produzimos o ementário de cada revista. Hoje nós temos 4 faixas etárias atendidas, de 4 a 6 anos, crianças, jovens, juvenis e adultos. No caso das crianças, nós temos a faixa etária de 4 a 6 anos, 7 a 9 anos e 10 a 13 anos, né? Então, são ao todo 7 grupos etários da vida da igreja que são atendidos através da revista de escola dominical. Então, à medida que a gente tem o currículo estabelecido, nós produzimos um ementário dessas revistas e distribuímos entre os diversos escritores e escritoras metodistas, pastores, pastoras, leigos e leigas, de várias regiões eclesiásticas, para que eles possam escrever a lição, em seguida eles mandam para o processo de redação, para que a gente redija um material final, para que possa ir para diagramação, e em seguida publicação e vendagem para as igrejas locais. E em relação às revistas, existe algum treinamento, alguma capacitação para os escritores? Sim, a gente
teve algumas dificuldades de recursos nos últimos 2 anos, né? Mas a nossa ideia é que a gente esteja fazendo um encontro nacional de escritoras e escritores de revista de escola dominical. O nosso objetivo é passar qual é a proposta pedagógica, metodológica, teológica da revista de escola dominical, promover uma integração também entre esses escritores que acabam não se conhecendo, né? Então, eles vão passar por um curso de treinamento. Além disso, a gente tem algumas avaliações periódicas do processo e do trabalho. Além disso, a gente produziu o Departamento Nacional de Escola Dominical junto com a equipe de redação das revistas, que é composta do pastor Edemir, da pastora Lídia, da professora Thelma. Nós produzimos um manual. Então, essa pessoa que vai colaborar conosco na produção do material, ela recebe esse manual com uma série de orientações. Mas a gente entende que isso é pouco ainda. É preciso fazer um curso, né? Vários cursos, e a gente quer ver se retoma esse processo que já existiu anteriormente, agora no próximo ano. Em relação ao próximo biênio, quais são os projetos da escola dominical? Bem, a princípio nós temos agora, né, a partir de janeiro, mais uma edição das revistas de escola dominical, né, a edição semestral, onde a gente traz os fundamentos das doutrinas da igreja, né? A gente vai fazer nós vamos revisitar, nós vamos pensar um pouco quais são as nossas doutrinas, o que a gente como igreja metodista entende sobre a Bíblia, né, o que significa a tríade, a Trindade, o que significa o Espírito Santo, a figura do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo para nós, entre outros temas. Então, continua como projetos principais o lançamento dessas revistas, né? Nós temos 2 revistas por ano, porque as nossas revistas são semestrais. Paralelo a isso, há hoje um desejo muito forte do Departamento de Escola Dominical de nós promovermos um curso online para professoras e professores de escola dominical. Além disso, a gente já vem conversando com algumas parcerias sobre a produção de um material em DVD para a capacitação de professoras e professores nas igrejas locais. Tudo isso disponibilizado gratuitamente. Então, para aqueles que ainda não frequentam a escola dominical, deixa aí o seu convite. Gente, a escola dominical, ela é um espaço para que eu possa conhecer mais a Deus e entender a Bíblia e relacionar aquilo que está escrito na palavra de Deus à minha vida. Assim como a gente, Moisés, Davi, Marta, Maria, foram seres humanos, pessoas que sentiram e que sofreram como a gente, e que tiveram no próprio Cristo, no próprio Deus, fonte de vida, de inspiração. Mas o mesmo Deus que agiu na vida deles, age na nossa vida também. E conhecer isso é se fortalecer, conhecer a história do povo de Deus é se fortalecer mesmo, para que a gente consiga entender que o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje na nossa vida e que vai agir no futuro também. Então, fica aí o convite. Amanhã, domingo, é dia de escola dominical. E você continua aí com a gente. A seguir, uma mensagem do bispo Paulo Lockman, que com certeza irá abençoar a sua vida. Cerca de 1.000 pessoas compareceram à festa da primavera no Instituto Central do Povo, o ICP. O evento faz parte do projeto Eu Amo o ICP e foi organizado pelo Departamento de Trabalho com Crianças do Distrito do Catete. Esse é um projeto regional que tem o objetivo de ajudar o ICP na questão financeira e também despertar lideranças para o trabalho junto ao ICP. Então, despertar nas crianças o conceito de mordomia, de participação, de contribuição. Essa festa aqui é a festa do Distrito do Catete. Todos os distritos da primeira região estão organizando uma festa semelhante a essa. A festa tem como meta contribuir financeiramente com o ICP, além de despertar o amor e valorizar a importância do envolvimento de cada metodista com o trabalho social. Agora, o lema que nós temos para 2012, levando as instituições para as igrejas e trazendo as igrejas para as instituições. E nós estamos vendo com bons olhos, muito felizes, porque o nosso desejo é esse, é poder estar unidos com as igrejas.
É necessário que as igrejas estejam conosco aqui, acompanhando os trabalhos, vendo as formas como as coisas se desenvolvem aqui. A programação contou ainda com a apresentação de grupos de crianças do ICP, cama elástica, foto divertida e barracas organizadas pelas igrejas. Foram entregues cofrinhos com ofertas doadas pelas crianças ao longo do ano. Toda a renda arrecadada será revertida para colaborar com os projetos do ICP. Você conhece o Jornal Avante? Ele é um dos principais veículos de informação da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. No Avante você encontra reflexão bíblica, testemunhos de fé, notícias das igrejas, ações sociais e missionárias. Tudo especialmente preparado para edificar e abençoar vidas. Jornal Avante. Informação que gera vida e estimula a missão. Pão da Vida 2. Segundo volume da série Pão da Vida. Mais um livro do Bispo Paulo Lockman. Adquira já. www.editorachama.com.br. Conheça a Rádio Vida em Missão, uma nova rádio na web comunicando a fé e o amor de Cristo 24 horas por dia. Uma programação variada com muito louvor, informação, oração e mensagem bíblica. Acesse www.vidaemmissão.com.br. Rádio e TV Metodista em um só canal. Você pode contribuir com o programa Vida em Missão e os projetos da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. Associação da Igreja Metodista, Banco Bradesco, agência 1414-1, conta corrente 0045452-4. Bom dia, esse é o momento da Palavra de Deus e é com alegria que nós queremos repartir com você no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44 a 46, que diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. São duas histórias, entre as muitas histórias parabólicas contadas por Jesus nesse capítulo, que é chamado o capítulo das parábolas. São 7 parábolas contadas aqui neste capítulo. E você pode observar que as parábolas são relacionadas ao dia a dia das pessoas, especialmente nessa época em terras da Palestina. Mas é interessante que a mensagem contida na parábola, ela tem tudo a ver com coisas que continuam acontecendo entre nós, né? Um comerciante que procura uma joia rara e quando a encontra ele fica eufórico, vende tudo, né, que ele tem para alcançar aquela joia rara, no caso da parábola a pérola. E outro encontra na sua labuta diária, o seu trabalho, e em Israel nessa época é um território muito árido, e o arado, todos nós conhecemos a maneira como o agricultor trabalhava. De repente ele topa com um obstáculo. Quem sabe até praguejou, né? Reclamou, porque o seu trabalho, que é um trabalho duro, difícil, de repente é interrompido. E ele vai ver o que é, pensando numa grande pedra, quem sabe, e descobre um tesouro. Tesouro é alguma coisa que muita gente anda atrás, né? Não é à toa que a Mega Sena faz fila nas lojas lotéricas. Todo mundo está a fim de achar o seu tesouro, não é verdade? Certa ocasião fui à Vitória da Conquista, na Bahia, e descendo no aeroporto, o pastor que ia me apanhar não estava, e enquanto aguardava, de repente veio um cidadão com um bilhete lotérico, um vendedor de bilhete. Olhou para mim e falou assim: eis aqui a sua sorte grande. Eu falei: rapaz, chegou atrasado.
Eu preciso te dizer que eu já ganhei o prêmio máximo. Sabe como? Foi quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Isso fez uma diferença tremenda, muito mais do que qualquer dinheiro que eu pudesse receber. E ele ali ficou me ouvindo, querendo saber mais. E eu tive a oportunidade de, naquele dia, compartilhar com aquele moço sobre a fé em Cristo Jesus, sobre o grande tesouro que é o reino de Deus, que é o Evangelho. E ele foi tocado, nós oramos juntos, ele entregou a vida dele a Cristo. Eu quero dizer para você que o Evangelho, quando chega na nossa vida, ele traz várias coisas, eu vou sublinhar algumas. O Evangelho, quando chega à nossa vida, ele traz novidade. Um dos meus hinos prediletos é o número 5 do Hinário Evangélico, que diz: a nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Meu querido, minha querida, o Evangelho traz novidade por várias razões, mas eu vou resumir. A primeira é que enquanto nós não conhecemos a Cristo e o poder do Evangelho, quando alguém nos fere, nós nutrimos ressentimento contra essas pessoas. Nós não temos condição de perdoar, carregamos aquela mágoa no nosso coração contra alguém e ferimos aquela pessoa também como vingança. A vingança se instala. Essa é uma das glórias do cristianismo. Enquanto em outras religiões é sancionado o direito da vingança, no cristianismo a mensagem é: perdoai uns aos outros, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Nós sabemos que o ódio multiplica o ódio, mas o amor multiplica o amor. Então, a grande novidade da fé em Cristo e do Evangelho é a mensagem da reconciliação, de nós ministrarmos perdão e amor às outras pessoas. Outra característica é que o Evangelho traz conflito. Isso é uma verdade. O Evangelho traz conflito porque você tem que romper com velhos costumes, diríamos mesmo, alimentar ressentimentos, que eu acabei de mencionar, e que era parte da sua vida. Tem gente que tem um conflito que teve com a sua sogra ou com a sua nora há 20 e 30 anos. Cada vez que ela conhece uma pessoa, adquire um pouco de intimidade, ela conta aquela história tétrica de 20, 30 anos atrás. Aquilo transforma ela numa pessoa doente, e enfermidade é conflito. Porque quando nós nutrimos esse tipo de mágoa no nosso coração, a nossa pressão sobe, nós temos problema de coração, temos problema neurológico, é tudo verdadeira maldição na nossa vida. Então, o Evangelho é um conflito porque ele pede que você rompa com essas coisas e te oferece uma caminhada diferente. É um lugar de decisão. Diante de Cristo, não é? Zaqueu era um homem pecador, agiota, cheio de problema. E de repente, olha só, de repente ele subiu numa árvore porque queria ver Jesus, levou Jesus para a casa dele e disse: se eu tenho defraudado alguém, restituo a essas pessoas, enfim. E Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Em compensação, tinha um outro jovem que era super religioso, chamado Jovem Rico, né? Que Jesus fez uma pergunta para ele, ele sabia tudo sobre as Escrituras, e quando Jesus disse: então vem e segue-me, ele foi embora triste, porque não podia entregar os seus bens, o seu coração estava naquilo, o seu tesouro eram os seus bens. E a palavra de Deus nos convida a descobrir o tesouro que é o reino dos céus. Nas duas parábolas, um é um tesouro no campo, o outro é a pérola, e são bens que Deus nos dá, que são muito maiores do que pérola e que tesouro, que é o Evangelho. O Evangelho também, ele traz discernimento. Nós passamos a ter a capacidade de perceber a motivação das pessoas. É como se fosse uma revelação. Nós começamos a perceber a diferença entre o caminho bom e o caminho mau. Isaías, escrevendo a sua
as suas profecias, né? Ele diz: ai dos que ao bem chamam mal e ao mal chamam bem. Ou seja, nós vivemos um tempo de crise de valores. Está ficando banalizado mães abandonar a criança ou na lata de lixo ou na beira de um rio, enfim, a vida está completamente desvalorizada. E para nós percebermos os caminhos de Deus, os caminhos do Evangelho, os caminhos bons, os caminhos da vida, nós precisamos de discernimento para poder entender o que é justo do que é injusto. Outra coisa é que o Evangelho traz nova vida. Eu tenho depoimentos, poderia descrever aqui testemunho de dezenas e centenas de pessoas. Alguns eram viciados, outros estavam em verdadeiro conflito com a esposa, com a família, e o Evangelho entrou na vida da pessoa e trouxe reconciliação, trouxe perdão, trouxe paz, porque o Evangelho é nova vida. E por fim, eu preciso dizer para você que o Evangelho é poder. Eu tenho visto dezenas de vezes. Certa ocasião, pregava no Vale do Paraíba, uma campanha evangelística das igrejas ali entre São José dos Campos, Guaratinguetá, e pregando sobre o cego, lá do capítulo 9 do livro do Evangelho de João, falando sobre o poder da palavra de Jesus, que restituiu a vista àquele cego, e de repente, no meio, era um ginásio, no meio das arquibancadas, um homem se levanta e começa a dizer: estou enxergando, e ele foi curado pela graça de Deus. Está vendo as minhas mãos? Eu não sou absolutamente nada, mas Jesus tem poder, Ele tem poder. E Jesus curou aquele homem lá naquele auditório, e tantas outras vezes eu tenho visto a manifestação do poder de Deus, porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a presença de Jesus traz poder, traz cura, traz libertação, traz nova vida. Que Deus te abençoe. Deixe-me orar com você para que você possa descobrir que o maior valor de todos está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vivo, Senhor do céu e da terra, nesta manhã gloriosa, eu quero invocar Tua bênção sobre cada pessoa que nos assiste. Quem sabe alguns estão colocando seu coração em coisas que têm trazido desapontamento, tristeza para eles. Nosso convite nessa manhã, Senhor, possa ser acolhido nesse coração e Ele possa convidar a Jesus a habitar na sua vida, entregando sua vida a Cristo e descobrindo o maior valor de todos, que é a presença do Evangelho na vida humana. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Foi muito bom mesmo, poder chegar até você com o programa Vida e Missão, abençoar a sua casa, a sua família. Por isso eu digo para você, sábado que vem, volte a estar conosco. Vai ser uma alegria para nós. Que Deus te abençoe. Amém.